do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, tô com saudade de vocês e não é mentira, viu? Então, nós estamos aqui na nossa 9ª semana. Eita, já? Sim, nós estamos já com 9 semanas com as nossas aulas remotas. E nós viemos hoje para mais uma videoaula de ciências. O que a gente vai aprender na nossa aula de hoje? A aula passada, você lembra o que foi que você aprendeu? Sobre vírus e sobre o reino Monera. Como nós estamos estudando os seres vivos, nós iremos aprender mais a respeito de 2 reinos também. Só que dessa vez é o reino protista, que é o reino dos protozoários e das algas, e vamos aprender sobre o reino fungi, as principais características desses reinos. E um detalhe importante, assiste o vídeo todinho para que você possa aprender mais e saber mais a respeito desse assunto. Curte lá o vídeo, se inscreve no canal, deixa teu comentário para saber se você está assistindo, se você gostou, se você não gostou, se você desejaria de ver alguma coisa diferente na nossa aula. Então não esquece de fazer isso, viu? Aqui no nosso canal Jornadas Alternativas. Então, vamos para a nossa aula de hoje, mas com uma dica muito importante. Não esquece de participar da nossa aula. Eu só vou saber se você entendeu, se você participar. Como é que eu posso participar da aula, assim à distância? Respondendo a tua atividade. A tua atividade é colocada onde? No aplicativo. Você responde lá no aplicativo e envia, que a gente olha a tua atividade. Ou então, eu não tenho como baixar o aplicativo, mas eu tô no grupo do WhatsApp da escola. As atividades são mandadas no grupo do WhatsApp da escola. Você responde no caderno, tira uma fotinha do seu caderno e envia para mim, no meu privado, que eu vou olhar a sua atividade e ver que você tá participando. Eu tô sem celular. Então, eu te entrego essa atividade impressa. Mas não deixa de participar, porque nesse momento é a única maneira que nós estamos tendo de transmitir ensino para vocês e que vocês possam aprender. Então, vamos lá com a nossa videoaula de hoje sobre reino protista e reino fungi. Na nossa aula anterior, nós aprendemos a respeito do reino Monera e sobre os vírus. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender mais a respeito do reino protista e do reino fungi, as principais características desses reinos, já que nós estamos estudando os seres vivos. Então, nós estamos estudando eles agrupados por reinos. Então, vamos lá ver o que são as características, quem são esses componentes do reino protista. Então, no reino protista, nós temos as algas unicelulares, os protozoários e as algas pluricelulares. São os principais componentes do reino protista. Quais são as características básicas desse reino? Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, como a gente já viu, né? Que existem algas unicelulares e pluricelulares nesse reino. Eles são eucariontes. Lembra que a gente já estudou o que significa um ser eucarionte? É aquele que tem um núcleo organizado, é um núcleo delimitado. O material não fica disperso, fica organizado em um núcleo. Então, ele é um ser eucarionte. Então, os organismos do reino protista são eucariontes. Eles podem ser autótrofos, no caso das algas, e podem ser heterótrofos, no caso dos protozoários. Eles podem ser de vida livre ou podem ser parasitas. Vamos começar com as algas. As algas, nós temos algumas que são autótrofas, que fazem fotossíntese. Aqui a gente tem alguns exemplos de algas, que são unicelulares, que é a euglena, as diatomáceas e os ginoflagelados. São tipos de algas unicelulares. Nós temos também algas pluricelulares, que são as algas vermelhas, as algas verdes, as algas pardas. São exemplos de algas pluricelulares que compõem o reino protista. E em relação aos protozoários, eles são unicelulares e são heterótrofos. O que quer dizer isso, heterótrofos? Lembra que a gente estudou já o que é um ser heterótrofo? Autótrofo é quando ele consegue produzir seu próprio alimento, o caso de algumas algas. Heterótrofo é quando ele não produz o seu próprio alimento e se alimenta de outros seres. Então, no caso dos protozoários, eles são unicelulares e heterótrofos. Ou seja, eles não conseguem produzir seu próprio alimento e se alimentam de outros seres. Aí a classificação desses protozoários. Eles podem ser risópodes. Essa classificação é baseada na locomoção. Ele é um risópode por quê? Porque ele apresenta pseudópodes, que são falsos pés. Exemplo de protozoário que é risópode, a ameba. A ameba, todo mundo pensa que é uma verminose, mas não é. A ameba é um protozoário.
Nós temos os protozoários classificados como ciliados, porque o nome já diz, ciliados. Eles possuem estrutura semelhante a cílios. Eles possuem tipo uns pelinhos na sua composição, que é o caso aqui do paramécio. Observem aqui, ó. Observem que ele possui esses cílios, que é o caso do paramécio. Aí nós temos os flagelados, que é o caso do tripanossoma e da giardia. Giardia também, às vezes você tá afetado de ameba e giardia. Ah, eu tô com verme. Não, são protozoários. Tanto a ameba como a giardia são protozoários. E a giardia é um protozoário do tipo flagelado e o tripanossoma também. São protozoários flagelados porque eles apresentam flagelos, que são essas estruturazinhas aqui. Essas estruturas aqui, ó, que eu me refiro. Essas são os flagelos. Então, por isso que eles são classificados como flagelados. Aí nós temos também os esporozoários, que é o caso dos plasmódios. Eles não têm estrutura de locomoção. Então, eles são classificados como esporozoários, mas não têm estrutura de locomoção. A gente não viu os outros? Que a ameba tinha pseudópodes, que era falsos pés. Vimos que tinha os cílios, que eram os ciliados, que era o caso do paramécio. E vimos agora a tripanossoma e a giardia, que se locomoviam por flagelos. Já os esporozoários, eles não têm estrutura locomotora, que é o caso do plasmódio. Aí nós temos algumas doenças que afetam os seres humanos, que são causadas por protozoários. No caso, nós temos a doença de Chagas, que é causada por um protozoário flagelado. Nós temos a leishmaniose, ou úlcera de Bauru, e a giardíase. No caso da doença de Chagas, o transmissor dessa doença é o barbeiro. O protozoário se localiza nas fezes do barbeiro. E a malária? Ela tem um protozoário do tipo esporozoário. Lembra que os esporozoários não têm sistema de locomoção, que está localizado na fêmea do mosquito Anopheles. Aí nós temos também a amebíase, que foi o que eu disse para vocês, como é que a pessoa adquire amebíase. Quando ela consome água e alimentos contaminados que tenham ovos de ameba. Aí o que a pessoa vai sentir? Ela vai eliminar fezes líquidas com sangue e dores abdominais, que é causada por essa doença, a amebíase. Nós temos a doença de Chagas, como eu falei para vocês, que é causada por um protozoário, que é o tripanossoma, que ele tá onde? Nas fezes do barbeiro. O barbeiro infectado, ele defeca as fezes dele na pessoa, causando o mal de Chagas. Esse mal de Chagas provoca insuficiência cardíaca e um aumento na musculatura do coração, podendo provocar a morte. E uma das maneiras de se evitar a doença de Chagas é eliminar o barbeiro. O barbeiro gosta muito de viver entre as frestas das casas de pau a pique. Essas casas que a gente chama de taipa, gosta muito de ser abrigo de barbeiros. E nós temos a leishmaniose, que é causada pelo mosquito palha. Ele se alimenta e transmite o protozoário que causa doenças. E os sintomas são feridas que recobrem a crosta, secreções purulentas e também pode dar lesões inflamatórias no nariz e na boca. Leishmaniose ataca também cães, leishmaniose. E nós temos a giardíase. A giardíase ela é contraída quando a pessoa também, igual a ameba, consome alimentos contaminados pelo protozoário Giardia lamblia. Então, quando ele consome alimentos ou água que está contaminada com esse protozoário, ele pode ter a giardíase. E a giardíase também são praticamente os mesmos sintomas da amebíase. E nós temos também a malária, que ela causa uma febre intermitente, que é causada pela fêmea do mosquito Anopheles, que se alimenta e transmite o protozoário que causa doença durante a picada. Então, ela também é uma doença causada por protozoários. E a toxoplasmose, que é causada pelo Toxoplasma gondii, que a gente adquire quando tem contato com animais domésticos ou suas fezes. Se a fezes do animal doméstico, gatos ou cães ou outro tipo de animal, galinhas, como tem aqui no exemplo, estiver contaminado com o Toxoplasma gondii, pode causar essa doença chamada toxoplasmose. Então, essas eram as principais doenças causadas por protozoários. Agora, vamos ver um pouquinho mais a respeito dos fungos, do reino fungi. Quais são as características deles? Eles são eucariontes também, igual aos protozoários. Eles são heterotróficos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Por absorção, ele absorve os alimentos.
e eles são uni- ou pluricelulares. Exemplo de fungos, os cogumelos, as orelhas de pau. Tá aqui, ó, os cogumelos. Nós temos aqui os cogumelos. Aí nós temos também as leveduras, os bolores e as orelhas de pau. As características dos fungos. Eles têm nutrição heterotrófica por absorção, ou seja, eles lançam substâncias que degradam moléculas e absorvem os produtos dessa degradação. Outra característica importante dos fungos, eles têm parede celular formada por quitina. E muitos se desenvolvem em lugares úmidos e sombrios. Eles podem ser utilizados na alimentação, como por exemplo cogumelos. Existem muitos cogumelos que são comestíveis. Alguns fungos eles vivem associados a outros organismos, como por exemplo os líquens. Os líquens eles podem se associar com os fungos e podem se juntar numa associação chamada mutualismo, uma relação ecológica. Temos também os bolores, que é o mofo, que são fungos saprófitas, ou seja, eles só se alimentam de matéria orgânica morta. Onde é que a gente pode encontrar mofo? Nas frutas, nos pães velhos, em paredes úmidas, em madeira. Sempre você observa a formação de mofo. São fungos os mofos. Se você deixar um pão por muitos dias, o que você observa nele? A formação de mofo. O que são esses mofos? São fungos. E existem fungos parasitas, que absorvem nutrientes de organismos vivos e causam doenças em animais e vegetais, como, por exemplo, as micoses, que acontecem no nosso corpo. As micoses entre os dedos, nos pés, são causadas por fungos. E uma ferrugem do café, que também é causada por fungo. Qual a importância dos fungos? Eles são muito importantes para a produção de remédios. Nós temos um remédio como a penicilina, que ele foi feito à base de fungos. Eles são muito importantes na produção de queijos, iogurtes e outros derivados do leite. A cerveja, por exemplo, é produzida com um processo de fermentação que utiliza fungos. Muitos queijos Roquefort, queijos caríssimos, Camembert, são utilizados com fungos. E também com fermentos na produção para pães, bolos e bebidas alcoólicas. Todos, o levedo da cerveja, por exemplo, que é a levedura do Saccharomyces cerevisiae, ele é um tipo de fungo que é utilizado na fabricação da cerveja. Os fungos também são importantes porque eles decompõem a matéria orgânica morta na cadeia alimentar. Lembra que os fungos, junto com as bactérias, eles decompõem a matéria orgânica morta, servindo como decompositores na cadeia alimentar. Os fungos, eles podem ser unicelulares, ou seja, a gente não consegue ver eles a olho nu porque eles só têm uma célula. O levedo, por exemplo, que é utilizado no fermento biológico no preparo do pão, ele realiza um processo de fermentação e ele obtém energia a partir de água e açúcar, não utiliza oxigênio e durante a fermentação ele forma o quê? Gás carbônico e álcool, que é o que faz as massas crescerem. Então, o fermento que é usado em pães e bolos, ele possui também fungos. Os fungos estão aqui, como vocês podem ver, que são as leveduras ou os levedos, que são exemplos de fungos unicelulares. Eles podem ser pluricelulares, que é o caso das hifas do corpo do fungo, que é chamado de micélio, por exemplo, no cogumelo de chapéu, no cogumelo orelha de pau, no champignon, no bolor, no mofo. Eles podem ser vistos a olho nu. Alguém já pode ter visto um cogumelo, já pode ter visto um fungo numa árvore, o bolor nos pães, um mofo. Então, são exemplos de fungos pluricelulares. Eles têm células que são chamadas de hifas e o conjunto dessas hifas forma o corpo do fungo, que é chamado de micélio. Como a gente pode ver aqui, lá no exemplo do cogumelo, nós temos aqui as hifas, que são as células de fibras. O conjunto dessas células de fibras, que são as hifas, formam o corpo do fungo, que é o chamado micélio. Os fungos como cogumelo, chapéu, orelha de pau, champignon, bolor, que é o mofo, eles são fungos filamentosos formados por hifas. Eles podem ser alguns parasitas, mas a maioria decompositores. Eles são utilizados na decomposição de pães, de frutos. E também eles apresentam um corpo de frutificação, e o que fazem eles serem comestíveis, como por exemplo o fungo champignon e o shiitake são fungos comestíveis. E aqui a gente tem um exemplo de fungos pluricelulares, que é o caso do bolor. A gente vê aqui, ó, quando forma no pão, quando fica aquela manchinhazinha, geralmente verde ou preta, é o fungo que forma o bolor, o mofo no pão. E nós temos aqui os exemplos, né, dos cogumelos. Aqui são as orelhas de pau, que talvez você já deve ter visto em alguma
árvore por aí. E nós temos os líquens, que eu já citei, né? Que eles fazem uma associação ecológica junto com os fungos. E eles vivem associados com algas, esses fungos que são formando os líquens. Então, quando o fungo se associa com a alga, ele forma um líquen. Então, o que é um líquen? É quando um fungo e uma alga se juntam, formam o que? Um líquen. Nós temos as micorrizas. O que é uma micorriza? É quando um fungo do solo se junta com raízes de plantas. Ele forma uma micorriza, que é um caso de simbiose, uma associação ecológica também. E aqui a gente tem alguns dos fungos que são parasitas, que podem causar doenças como a ptiríase versicolor, o pé de atleta, que a gente chama de frieira nos pés, a candidíase, que é o sapinho na língua quando for oral, é causado por fungos também, e a ferrugem. Alguns vegetais apresentam nas folhas essas estruturazinhas, que é chamada de ferrugem, que também é causada por fungos. E a reprodução dos fungos, os fungos eles podem se reproduzir de que maneira? Eles podem se reproduzir quando seus esporos são levados pelo vento, e quando um esporo cai sobre essa matéria orgânica, por exemplo, o esporo é levado pelo vento, cai numa fatia de pão ou numa fruta, lá ele vai se multiplicar, vai originar hifas, vai se ramificar e penetrar no material e assim vai surgir um novo fungo. Então, eles se reproduzem por meio de esporos. Então, esse foi o nosso assunto de hoje a respeito de reino protista e reino fungi, e vocês puderam acompanhar as principais características desses reinos.